Hi, students! Aqui é a professora Ana Cláudia. Hoje a gente vai ter uma aula de retomada sobre o tempo futuro na língua inglesa, né? Esses últimos dias que tivemos aula, antes das férias, nós estávamos estudando sobre o futuro na língua inglesa. Em sala de aula ainda começamos a ver o futuro simples, mas depois vimos que tem também o going to, o futuro perfeito, o futuro contínuo. Então vamos fazer uma retomada para vocês relembrarem cada um e compreender um pouco mais também sobre o assunto, tá? Em inglês, existem várias maneiras de se referir ao futuro. É importante lembrar que estamos expressando mais do que apenas o período de tempo de uma ação ou evento. Obviamente, qualquer tempo verbal no futuro sempre indicará o momento após o presente, mas eles também podem expressar nossa atitude em relação ao futuro evento ou ação. É por isso que existem classificações desse tempo verbal, classificações do tempo futuro, assim como também existe na língua portuguesa. Só que no idioma inglês existem algumas regras específicas diferentes, que é o que nós vamos ver. Existem 4 tempos verbais no futuro na língua inglesa, que é o Simple Future, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. Esse último nós não estudamos, mas é a junção dos dois últimos tempos futuros que a gente estudou, o futuro perfeito e o futuro contínuo. Vamos relembrar cada um separadamente, tá? Começando pelo Simple Future. O Simple Future, futuro simples, também chamado de Future Simple, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares, will e shall, e a estrutura going to, tá? Então, o futuro simples, ele vai expressar ações que ainda vão acontecer, tá? Indica uma decisão que vai ser tomada no momento em que se fala. Por exemplo, se eu digo, eu vou estudar amanhã, é uma ação que ainda vai acontecer e que eu estou tomando a decisão no momento em que eu falo. Então, esse é o tempo futuro simples, ok? Na língua inglesa, é também comum utilizar os verbos modais auxiliares, como eu disse aqui, ó, o verbo will e shall, e também a estrutura going to que a gente estudou, certo? Vamos ver aqui a diferença agora entre o futuro simples e o going to. Então, para formar frases de futuro simples em inglês, nós utilizamos o verbo modal will, tá? Então, a gente vai ver aqui a diferença especificamente do will e do going to, ok? Então, nós usamos o will quando nos voluntariamos para fazer algo no futuro, ou quando você ainda está decidindo, no momento de falar, fazer algo no futuro. Então, é algo mais incerto. Por exemplo, na frase I think they will arrive late, que quer dizer, eu acho que eles chegarão atrasados. Indica uma incerteza aqui nessa frase, porque tem esse I think, eu acho. Não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que é uma coisa incerta sobre o futuro, tá? Então, frases desse tipo, nós utilizamos o will, ok? Já o going to, você vai usar quando você já decidiu fazer algo no futuro. Quando algo que vai acontecer no futuro já é certeza. Por exemplo, na frase he is not going to invite us, que quer dizer, ele não nos convidará. É algo já certo. Ele não vai convidar as pessoas, ele não nos convidará. Então, é algo que já está decidido. Por isso, utiliza-se o going to. Então, deu para entender aí a diferença entre will e going to? Ambos indicam ideias de futuro, mas um expressa incerteza e outro expressa certeza, ok? Bom, agora nós vamos ver como que é a formação de frases de futuro com o verbo modal will, ok? Vamos lá, tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. E onde que o will vai se posicionar nessas frases, nessas formas? Na forma afirmativa, primeiro temos que colocar o pronome, seja ele I, will, he, she, it,
seja quem for, então primeiro vem o pronome, depois o verbo modal will, depois o verbo principal da frase. No exemplo aqui nós temos o verbo principal travel, que é viajar. Então a frase vai ficar assim, ó. I will travel. Eu viajarei. Pronome pessoal, verbo modal will e verbo principal, ok? Na forma negativa, a gente vai colocar pronome, verbo modal will e depois a partícula not, para deixar a frase negativa. Então, vai ficar o seguinte: I will not travel. Eu não viajarei. Certo? Na forma negativa, no caso, então é só acrescentar o not. Ou então a gente pode usar a forma contraída negativa do verbo will, que vai ser won't. I won't travel. Vai dar a mesma coisa, só que contraída. E depois, por último, nós temos a forma interrogativa, que nesse caso vai inverter aqui a ordem. Primeiro vai colocar o will, depois o pronome, depois o verbo principal. Então vai ficar: Will I travel? Eu viajarei? Will you travel? Você vai viajar? Entenderam? Então, primeiro will, depois o pronome, depois o verbo principal. Certo? Na formação de frases com o going to, a gente vai utilizar a conjugação do verbo to be, tá? Então, na forma afirmativa, nós colocaremos aqui, por exemplo, na segunda frase aqui da afirmativa, You are going to travel. Você vai viajar. Você viajará. Ok? Então, you were é verbo to be. Were é a conjugação para you. Então, nós temos que relembrar isso. Ó. Como que vai ficar a conjugação do verbo to be nesses pronomes pessoais? Vai ficar o seguinte: I am, you were, he, she, it, is, we are, you were, they are. Ok? Então, na forma afirmativa vai ficar You are going to travel, pronome pessoal, verbo to be, going to e verbo principal. Na forma negativa, nós vamos acrescentar o not. E na forma interrogativa, nós vamos fazer a inversão aí. Primeiro vem o verbo to be, depois o pronome pessoal, depois o going to, depois o verbo principal. Então, vai ficar o seguinte, a segunda frase aí da interrogativa. Are you going to travel? Você vai viajar? Você viajará? Tá? Então, essa é a formação para o going to. Agora vamos relembrar o future continuous, ou também chamado de future progressive, que é o futuro contínuo. Ele é um tempo verbal utilizado para descrever ações que estarão acontecendo em algum período no futuro. Para utilizar o future continuous, basta usar o futuro do verbo to be, ou seja, will be, mais o verbo principal terminando em ing. Por exemplo, na frase aqui, ó, I will be traveling all the summer. Eu estarei viajando durante todo o verão. O verbo viajar, travel, ficou aqui com a partícula ing no final. E aí esse verbo ficou no tempo contínuo, tá? Como nós temos aqui o will, que indica o futuro, a frase então ficou no futuro contínuo. Eu estarei viajando, ok? Então, o futuro contínuo utiliza essa partícula do ing para determinar ações que estarão acontecendo em algum momento no futuro, ok? O future perfect ou future perfect simple, futuro perfeito ou futuro perfeito simples, é um tempo verbal usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Então, no futuro contínuo, seria ações que estariam acontecendo no futuro. No futuro perfeito, essas ações já estarão concluídas, elas não estarão acontecendo, certo? Então, essa é a diferença básica entre um tempo futuro e outro. Muitas expressões são utilizadas com esse tempo verbal, por exemplo, before, antes, by, que é em ou na, by the time, quando, e until, até. Além de outras, né? Que são expressões utilizadas também para indicar esse tempo verbal, futuro perfeito. E aqui nós temos um exemplo. Ó. I will have started a new course by next year. Eu terei começado um curso novo até o próximo ano. Tá? Então, aqui indica já ações que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Já vai ter acabado. Não estará acontecendo como no futuro contínuo. E, por fim, nós temos o Future Perfect Continuous. Nós usamos este tempo verbal para referirmos a duração de uma certa ação em um dado momento no futuro.
Normalmente, a ação se encerra em um determinado momento. Há duas formas de uso para este tempo. Então, vemos aqui que o futuro perfeito contínuo, em inglês, ele vai indicar a duração da ação, tá? No futuro perfeito, ele sozinho, a gente viu que ele indica quando a ação vai estar concluída. O futuro contínuo indica quando a ação vai estar acontecendo num determinado momento do futuro. Já o futuro perfeito contínuo vai indicar a duração dessa ação no futuro. E aí ela tem duas formas de uso. Primeiro é o foco na duração da ação. Por exemplo, in April, I will have been working here for 2 years. Em abril, eu estarei trabalhando aqui por 2 anos. É uma ação que aqui vai estar sendo encerrada em determinado momento, ok? Então, essa frase, nesse exemplo, dá para ver que aqui o foco é na duração da ação. Quando que a ação vai ser encerrada? E aí também tem outra forma de uso, que é causa. Usa-se este tempo verbal quando queremos expressar certeza sobre causa e efeito de alguma ação no futuro. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. They will be tired when they get home because they will have been working late. Eles estarão cansados quando chegarem em casa porque estarão trabalhando até tarde. Então, aqui indicam a certeza de algo que vai acontecer, uma causa e efeito de alguma ação. Só que também vai indicar uma duração de algo que vai acontecer. Uma duração de quando certa ação vai ser encerrada, ok? Porque diz o seguinte, que eles estarão cansados quando chegarem em casa. Então, quando chegarem em casa, a ação será encerrada, ok? E aí tem essa relação de causa e efeito, porque quando chegarem em casa, eles estarão cansados porque estarão trabalhando até tarde. Deu para entender? Futuro perfeito contínuo, então, vai se referir à duração de uma ação no futuro, o momento em que ela se encerra no futuro, ok? Espero que tenham entendido até aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de retomada sobre o tempo futuro em inglês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem ainda alguma dúvida sobre esse conteúdo, eu peço que vocês entrem em contato através do fórum no GR8 e mandem as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder, tá? Então é isso, bye bye, take care!